Senhoras e senhores, boa tarde. Me chamo Marcos, serei o mestre de cerimônias dessa sessão solene. Passo a fazer minha audiodescrição. Sou homem pardo, cabelos pretos, uso óculos. Estou usando um blazer preto, uma camisa azul e uma gravata com as cores branca, azul e preta. A Câmara de Fortaleza realiza esta sessão solene em comemoração dos 50 anos da Pastoral Operária da Arquidiocese de Fortaleza. Para presidir esta sessão solene, convidamos o autor do requerimento, que foi aprovado pelo plenário desta Casa, o vereador Aglailson. Boa tarde, meus companheiros, minhas companheiras. Agradeço a presença de cada um e de cada uma nesse momento que é muito importante para o meu mandato, já que sou filho da Pastoral Operária. Nesse momento, declaro aberta a presente sessão solene em comemoração dos 50 anos da Pastoral Operária da Arquidiocese de Fortaleza. Requerimento de minha autoria, aprovado pelo plenário desta Casa. Convido para compor a mesa o excelentíssimo deputado federal José Ayrton Cirilo. A coordenadora da Pastoral Operária do Estado do Ceará, a senhora companheira Lúcia Ângelo. Ele é presidente. O superintendente do Detran Ceará, companheiro Valdemir Catanho. Ex-coordenador da Pastoral Operária aqui de Fortaleza, nacional, meu companheiro de longas datas, Júnior Rodrigues. Solicitamos aos presentes que, por gentileza, fiquem de pé, em posição de respeito, e com letra de Joaquim Osório Duque Estrada, música de Francisco Manuel da Silva, acompanharemos o hino nacional brasileiro, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Entre outras coisas, por prazer a
esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais árida, Deus dos sonhos lindos campos tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os sedes da justiça clama forte, verás que o vinho teu não foge a luta, nem teme quem te adora a própria morte derramorada. Entre outras vilas que trazem a pátria amada, os filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Por gentileza, podem tomar seus assentos. A pastoral operária da Arquidiocese de Fortaleza... Só um minuto. Queria convidar a nossa primeira-dama, nossa querida Lia de Freitas, a vir a compor a mesa conosco. A pastoral operária da Arquidiocese de Fortaleza constitui um marco histórico na ação evangelizadora e social da Igreja Católica em nossa cidade. Suas origens remontam à década de 1970, especialmente o primeiro plano de pastoral arquidiocese, elaborado em 1974, no pastoreio de Dom Aloysio Loscheider, cardeal que sempre manifestou profundo compromisso com as causas populares e a dignidade do trabalhador. Foi nesse contexto que a pastoral operária ganhou forma e força, dando continuidade à ação católica operária, tornando-se a mais antiga das pastorais sociais da Arquidiocese. Desde então, sua missão esteve voltada para o anúncio da palavra de Deus, aliada à luta por justiça, defesa dos direitos humanos, organização comunitária e valorização da classe trabalhadora. A história registra que, em meados de 1975, já havia militantes e articulações voltadas à criação da pastoral operária em Fortaleza. E que, em 1976, sob incentivo direto de Dom Aloysio, a iniciativa consolidou-se institucionalmente, recebendo a bênção da Igreja. Assim, neste ano de 2025, reconhece meio século de caminhada pastoral, profética e social junto ao povo trabalhador de nossa cidade e de todo o Estado. Parabéns pelos 50 anos da pastoral operária de Fortaleza. Parabéns. Na sequência, nós teremos, então, a saudação do presidente desta solenidade, o vereador Aglailson. Boa tarde, meu caro companheiro Valdemir Catanho, de Sena Júnior. Boa tarde, meu caro companheiro José Ayrton Cirilo, minha cara coordenadora da Pastoral Operária, minha cara Lúcia Ângelo, minha companheira, primeira-dama do Estado do Ceará, Lia de Freitas, meu companheiro, irmão de fé e de luta, Júnior Cavalcante, foi uma das pessoas que mais me inspirou na militância e despertar para uma militância
não somente na fé, mas também na ação transformadora. E também eu quero aqui, embora não esteja compondo a mesa, meu companheiro Cícero Cavalcante, um dos meus formadores, que contribuiu para que nós tivéssemos hoje um mandato aqui na Câmara Municipal. E hoje é um dia de muita alegria para mim. Faço questão de mencionar em qualquer roda de conversa, em qualquer entrevista, em qualquer ato público, que sou filho da Pastoral Operária. Sou filho das pessoas que ousam questionar um sistema opressor, um sistema excludente, um sistema que separa a humanidade. E hoje é um dia de alegria, porque ao celebrar os 50 anos da Pastoral Operária da Arquidiocese de Fortaleza, é também celebrar uma história de resistência, de fé e compromisso social de um povo que tem a luta no seu sangue. É reconhecer a força de homens e mulheres que, mesmo nos momentos mais duros da nossa história, mantiveram acesa a chama da justiça social e da solidariedade. A PO nasce em 1970, no auge da ditadura militar. Ditadura esta que ceifou muitas vidas. Por exemplo, de Santo Dias da Silva, que se tornou um mártir da Pastoral Operária. Um momento de muita censura, perseguição e opressão das organizações populares. Ao mesmo tempo, esse momento foi marcado pelo êxodo rural que empurrava milhares de famílias do campo para a cidade, onde encontravam pobreza crescente, moradias improvisadas e trabalhos exaustivos. Era um Brasil urbano que se expandia de forma desigual, empurrando os pobres para as periferias e para as fábricas, sempre sob condições duras, injustas e de exploração. Dentro da igreja, porém, uma mudança profunda estava em curso. O Concílio Vaticano II. E as comunidades eclesiais de base plantavam uma nova semente. A ideia de que a fé caminha junto com o compromisso social. Foi nesse ambiente que a Pastoral Operária deu seus primeiros passos, organizando pequenos grupos de trabalhadores, incentivando a reflexão sobre direitos, sobre a realidade e sobre a possibilidade concreta de transformar o mundo ao seu redor. A pastoral não nasceu para falar pelo trabalhador, mas para caminhar junto com o trabalhador. Seu propósito sempre foi fortalecer a consciência de classe, criar espaços de formação, ampliar a participação social e fazer do Evangelho um instrumento de libertação. E foi dentro dessa caminhada, dessa fé comprometida que o povo, que nasce também a minha trajetória. Minha jornada social e política começou cedo, ainda na adolescência, dentro da igreja, na paróquia São Pedro e São Paulo, antes Quintino Cunha, agora Jardim Guanabara. Foi lá que aprendi o sentido de coletividade, de solidariedade e de fraternidade. De lá, dei o passo adiante quando conheci a Pastoral Operária. A partir daí, senti a necessidade de colocar minha fé em prática, ajudando na organização da classe trabalhadora, quando fui dirigente dos sindicatos metalúrgicos e da Central Única dos Trabalhadores, e hoje dirigente do Partido dos Trabalhadores. Essa caminhada, para mim, só faz sentido quando colocado a serviço do próximo, quando a serviço de uma fé engajada, seguindo os passos do Cristo Libertador. Ao longo dessas 5 décadas, a Pastoral Operária se reinventou no início. Seu foco estava no chão da fábrica, no meio do operariado. Agora, a organização sindical era controlada pelos empresários e a Pastoral Operária foi uma das primeiras vozes a encorajar os trabalhadores a romper o silêncio. Criou grupos como desempregados, acompanhou trabalhadores informais,
formou lideranças, fortaleceu a economia solidária, estimulou a organização popular e permaneceu onde o povo está, porque a pastoral operária é sobre gente, é sobre dignidade. Ao longo dessa caminhada, homens e mulheres da pastoral estiveram na linha de frente das lutas pelos bairros, pelos serviços básicos, pela democracia, pelos direitos e pelos conselhos participativos. Estiveram na luta contra a fome, contra a desigualdade e contra a violência econômica que atinge, sobretudo, os mais pobres. E, acima de tudo, construíram uma trajetória viva, encarnada, que compreende que Jesus de Nazaré não caminhou com os poderosos, mas com os trabalhadores, com os marginalizados, com os excluídos. É essa espiritualidade libertadora que sustenta os 50 anos de caminhada da pastoral operária. Nessas 5 décadas, o mundo do trabalho mudou radicalmente. Muitos postos industriais desapareceram, enquanto cresciam a informalidade, o desemprego, os aplicativos e a precarização. Hoje o trabalhador está no carro de aplicativo, na motocicleta, no semáforo, no carrinho de reciclagem, no pequeno comércio. É um empreendedor de si mesmo, expressão bonita que esconde a forma mais dura da exploração, a do trabalhador sem direito algum. E, mais uma vez, a pastoral operária se reinventou. O trabalho da pastoral se conecta diretamente à luta pela alimentação digna, pela renda, pela qualidade de vida, pelos direitos humanos. A pastoral operária constrói cidadania, forma consciência e oferece caminhos reais para transformar vidas. Companheiras e companheiros, são 50 anos de resistência, 50 anos de acolhimento, 50 anos de uma fé que não se acomoda, 50 anos de compromisso com a classe trabalhadora, onde quer que ela esteja. Essa trajetória não termina aqui, ela continua viva em cada grupo de base, em cada formação, em cada assembleia, em cada território onde a pastoral está presente. Continua viva nos agentes pastorais que se doam, nos sindicatos parceiros, nas comunidades que resistem, na juventude que chega, nos trabalhadores que ainda lutam por direitos básicos. E continua viva nesta casa, quando nós, parlamentares comprometidos com o povo, aprendemos com a pastoral a defender sempre os mais pobres, a combater injustiças, a fortalecer políticas públicas que alimentam e protegem. Finalizo o meu compromisso pessoal, político e espiritual com a pastoral operária. Faço isso como quem honra a própria história e como quem acredita profundamente na força transformadora dessa caminhada. Que venham mais 50 anos de luta, mais 50 anos de fé encarnada na vida real, mais 50 anos ao lado da classe trabalhadora. Que Deus abençoe a pastoral operária, abençoe o povo trabalhador e abençoe nossa luta por um Ceará e um Brasil mais justo, mais humano e mais solidário. Muito obrigado. Viva a pastoral operária! Agora, eu vou pedir aos presentes que possamos nos levantar, porque agora a gente vai ouvir aqui um canto que marcou muito a nossa trajetória, né, Júnior? Pedir aqui ao pessoal da técnica para que possam colocar aqui esse hino que, para nós, nos fortalece. Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados,
é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que destrói a vida e a repressão. Queremos fazer tua vontade, és o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões. O pão que traz a humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos que por medo da morte, ficamos diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Proteja-nos da crueldade, razão da morte, vazios. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Convido agora a dona Ângela, Lúcia Ângelo, para poder fazer uso da palavra em nome dos homenageados. Palavra, Lúcia. Boa tarde. Eu quero começar saudando aqui todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui presentes, porque 50 anos não é só da Pastoral Operária, não. É de todos nós que estamos aqui nessa casa, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras. Que dia bonito, né? Aí eu quero louvar a Deus, né? A Pastoral Operária nasceu da Igreja Católica, e aí eu quero saudar companheiras e companheiros que estão aqui conosco, que vêm nos saudar, né? Todos os trabalhadores, mas também a Pastoral Operária de Fortaleza, Itapipoca e Maracanã, que estão aqui presentes, Pastoral Afro, a Pastoral da Criança, SEBS, a CUT, o Sindicato dos Sapateiros, Conselho de Leigo, CMP, Pastoral do Povo da Rua e Igreja em Saída, e mais todos vocês estão aqui nos prestigiando, e o vereador Aglailson e todos que compõem a mesa. Hoje é um dia muito feliz. Na verdade, desde sábado, que está sendo assim, momentos muito gloriosos na minha vida, né? E aqui também em Fortaleza. Né? Sábado e domingo participei da Assembleia Arquidiocesana de Fortaleza, né? Junto com o Dom Gregório. Foi muito boa a discussão com os leigos pastorais e sociais lá presentes e que fizeram e aprovaram proposta no plano arquidiocesano. Né? E foi muito bom, muito gratificante. E hoje eu venho de outro evento, que é uma riqueza, quero até já falar aqui, né, para a senhora Lili Preto, o Aglaísson, todos os vereadores estão aqui. Nós estávamos hoje, aliás, ainda estão, né, eu que dei uma saidinha para estar aqui, a revisão do Plano Nacional
de defesa e de exploração da criança e do adolescente do Brasil, que o plano fazia tempo que estava parado. Estamos finalizando, né, hoje é uma revisão desse plano a nível nacional, na qual eu faço parte dessa comissão, né, e, ao mesmo tempo, também eu estou na comissão do Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual de Criança e Adolescente. E finalizo agora, na segunda-feira, essa tarde, com essa homenagem dos 50 anos da PO. Então, assim, são 3 dias bem intensos, mas muito gratificantes a Deus. E, com isso, eu quero saudar aqui com uma poesia do nosso grande amigo, cantor e compositor Zé Vicente, que ele fala de amor. A poesia diz o seguinte: é por amor. Sim, é por amor à vida que cantamos e tantas vezes choramos também. É por amor à vida que estamos lutando. Vamos andando lentamente para buscar a luz e a liberdade das manhãs de sol. É por amor. Sim, é por amor à vida que cantamos, é por amor à vida que lutamos, é por amor à vida, evidentemente, que encaramos de frente essa imensa dor que se nos impõe nesse reinado amargo do ódio presente. É por amor à vida que estamos nas ruas, nas praças, nas estradas e gritamos palavra de ordem, de uma nova ordem. Sim, é por amor. É por amor à vida que marchamos nas madrugadas de lua nova, levando nos braços a fúria das tempestades, prontos a resgatar a terra que nos tomaram. Vamos replantar as flores e as sementes que há séculos estão em cio. É por amor. Sim, é por amor à vida que, profundamente doloridos, recolhemos em nossos braços o que foram brutalmente feridos e que já não podemos devolvê-lo à respiração. Nós comungamos de seu sangue e fazemos ressuscitar milhares de vidas e sorriso. E aí eu também cito aqui Santos Dias da Silva, que o mastro também, e hoje é um legado também da Pastoral Operária. E é por amor, sim, é por amor à vida que escrevemos nas pedras os poemas da esperança, rebelde, que pichamos nos muros e nas portas as frases corajosas de um futuro novo, que dançamos nas festas de sábado, no batuque do carnaval de um povo livre. É por amor que nos abraçamos, que nos beijamos na esquina e já não tememos andar de braços dados, erguindo a bandeira da paz e da ternura consequente. É por amor, sim, é por amor à vida que desesperadamente amamos. Zé Vicente. Aí eu agradeço, né, primeiramente a Deus, agradeço todos os trabalhadores e trabalhadoras, quero agradecer aqui o nosso companheiro, que aí eu quero dizer, Clarice, uma vez pastoral operária, sempre pastoral operária, né? E hoje ele compõe aqui, né, a nossa casa, como vereador, membro da nossa pastoral, saúdo todos aqui que estão à mesa, né, também. E saúdo também aqui alguns companheiros que são, que foram, que são e continuará sendo, né, grandes pessoas que nos inspiram, que nos amam, que ficam sempre na luta, que será homenageado hoje aqui, né? Que é o nosso companheiro Cícero Cavalcante, né? Ele até se afasta, mas, como eu disse, pastoral operária, Cícero, é sempre pastoral operária, né? Padre Hermano, que sempre foi uma pessoa importantíssima em nossas vidas. A nossa companheira Lucila Delfino, que é lá da PO do Maracanaú. Esse grande poeta, né, que eu sempre falo, né, o pai da pastoral operária aqui em Fortaleza, seu Manuel Evangelista. O grande companheiro também, Zé Ferreira. E o nosso companheiro que não está presente no Brasil, ele está na Itália, mas vai ser homenageado, e a Selmária Simão vai receber essa homenagem pelo padre Luiz Fornazier, e depois vai chegar lá essa homenagem a ele. Então, eu agradeço as pessoas, mas quero também agradecer pessoas que não estão mais nesse plano terreno, mas que deixou um legado para nós. E por isso que nós também estamos hoje aqui. Padre Francisco Moser, Irene Gadelha, Joaquim Alves, Marieta, Angélica, Pedro Carlos, Carlos Arruda e Alice Santiago. Foram pessoas nossas que, com certeza, eles estão aqui presentes
na luta, né, nas caminhadas, e ele nos deixou isso, esse grande legado aqui de luta pela pastoral operária. Quero agradecer também à Arquidiocese de Fortaleza, que estamos dentro da Arquidiocese, nas pastorais sociais, né? Agradeço na pessoa de Dom Gregório, que não está conosco aqui. Todas as pastorais sociais que estão aqui, minhas amigas ali, ó, tudinho ali, povo de rua, igreja de saída, né? Pastoral criança, pastoral afro, né? Que estão aqui presentes. E meu muito obrigado a todos que nos ajudou para estar aqui hoje, né? E aí eu quero saudar muito, com a salva de palmas, todos os companheiros e companheiras da Pastoral Operária de Itapipoca, Maracanã e Fortaleza que estão aqui presentes. E comemorar 50 anos é alguns dias, né? A gente já deu algumas passadas, né? 50 anos, algumas passadinhas, né? E aí foi fácil? Não. É fácil? Não, né? Mas nós teimamos a luta pela vida, porque nós acreditamos no novo céu e numa nova terra. E aí eu parabenizo a todos que passaram e que estão e os que virão na Pastoral Operária. Meu muito, muito obrigado. E todos vocês que hoje estão aqui conosco comemorando 50 anos da nossa Pastoral Operária. Muito obrigada. Parabenizo a nossa coordenadora estadual da Pastoral Operária, companheira Lúcia Ângelo. Quero fazer aqui alguns registros para adiante convidarmos o companheiro Júnior Cavalcante para fazer um breve histórico sobre a história da Pastoral Operária aqui no estado do Ceará. Registro a presença do ex-vereador, presidente do Partido Verde, aqui de Fortaleza, João da Cruz, que ali está, meu companheiro de longas lutas, a quem saúdo. O coordenador nacional do setorial das pessoas com deficiência do PT, companheiro Rubinho Linhares. Coordenador da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Estado do Ceará, o companheiro Hélio Monteiro. Representante da Superintendência da Conab, Eduardo Henrique Carvalho Oliveira. E o companheiro Erivaldo Barbosa, que é membro da direção das instituições do Centro dos Movimentos Populares e do Conselho Nacional de Leigos e Leigas Católicos do Brasil. Companheiro Júnior, pode ficar à vontade para fazer uso da palavra e nos contar um pouco da história da Pastoral Operária aqui no Ceará. Oi. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui inicialmente saudar meu vereador Aglailson, companheiro que tem a sua história muito presente na nossa Pastoral Operária da Arquidiocese de Fortaleza, onde conheci em 94, não é nem bom dizer isso não, porque o pessoal descobriu nossa idade. Aquele jovem rapaz na igreja do Quitino Cunha. E aí eu falava assim para a Eva e a Tuca, vamos ganhar esse menino para a Pastoral Operária. Júnior, só uma, não é 94 não, foi 91. 91, isso, 91. Em 91. E bem pouco tempo lá estava o Aglailson assumindo a coordenação da Pastoral Operária da Arquidiocese. E a Pastoral Operária ficou pequena para ele, ele foi para o movimento sindical, foi para o mundo partidário, e hoje ele é um novo talento da política aqui na nossa cidade. Um vereador com seu mandato, alimentando o coração de Fortaleza, está fazendo com que essa instituição possa, de fato, ouvir os invisíveis da periferia. Então, meus parabéns e agradeço meu vereador João Aglailson. Aproveito também, quero saudar o companheiro Catânio, né, que também a história da Pastoral Operária não tem como falar do Catânio, porque toda vez que a gente ia fazer reunião da coordenação, a gente trabalhava o método ver, julgar e agir. Ver a realidade era uma análise de conjuntura.
E quem é que ia para lá? Companheiro Valdemir Catânio. Sempre nos ajudou, e não só aqui em Fortaleza, viajando comigo também para Sobral, quando podia ir para Itapipoca, mandava outra pessoa, mas sempre ele nos ajudou a ver essa realidade, a compreender essa realidade. Quero então agradecer, companheiro Catânio. E também quero agradecer o meu deputado federal, esse, onde não só a história da pastoral, porque esse homem conviveu com Pinheiro, conviveu com o primeiro presidente do Partido dos Trabalhadores, Joaquim Almeida. Estou falando do deputado federal José Ayrton, onde a história do PT, do movimento social, se confunde com a história dele. O jeito petista de governar, porque foi aqui no Ceará, em Capuã, que os cearenses conheceram o orçamento participativo. E não existia ainda o advento das redes sociais. E todas as despesas eram colocadas nos muros da cidade, nas praças. Foi lá também que o povo conheceu a experiência do agente da saúde. Quero agradecer, meu deputado. Como dizia o poeta, quem perde a história, perde a memória. E quem perde a memória não volta para casa. Parabéns pelo mandato e parabéns por eu estar também nesse mandato, ajudando nessa luta incansável em defesa da vida. Quero agradecer a minha coordenadora, Lúcia Anjo, saudar. Lúcia Anjo, essa grande guerreira, esse grande talento que tem levado a nossa pastoral operária com muita dificuldade, mas sempre com a firmeza e com a teimosia e com esse olhar feminino, que pensa longe. E aproveito também para agradecer, eu acho que entrar na política sempre é muito difícil, principalmente para a mulher. Quando a mulher não é filha da oligarquia, fica mais difícil ainda. Quando a mulher não é filha da oligarquia do poder econômico da cidade, fica mais difícil ainda. Porque o poeta também falou que nada incomoda mais a ordem dessa sociedade machista do que a mulher que luta e sonha. E essa mulher, ela sonha e sonha muito alto. Ela está conseguindo trazer o pão sagrado da vida para as pessoas que passam fome. Falo da primeira-dama do estado do Ceará, Lia de Freitas, que é conhecida também como a primeira-dama da periferia, porque ela mora no coração da nossa gente. Ao falar tudo isso, eu peguei aqui uma responsabilidade, eu até escrevi aqui alguma coisa, para dialogar um pouco sobre esse histórico da pastoral operária. Mas quando eu escrevo, eu não consigo ler, e eu acabo me confundindo com as palavras. Mas falar um pouco dessa história da pastoral operária é nos remeter em 1976. Foi quando a pastoral operária do Brasil foi reconhecida e formalizada pela CNBB nacional, pela linha 6 da CNBB. Ela nasce para ser um serviço à classe trabalhadora brasileira. Mas aqui no estado do Ceará já existiam embriões. Já existiam embriões dessa pastoral operária em 75, já no finalzinho de 74 para 75. Ela existia no sonho de alguns militantes, aqui no estado do Ceará, que sonhavam em construir uma pastoral operária no seio da igreja. Eu estou falando de Joaquim Alves, eu estou falando de Marieta, de Ana Angélica, de Dalgisa e de Dolores Borges. Esses companheiros, eles vinham de uma caminhada da ACO, Ação Católica Operária. E aqui eu quero fazer um parênteses, para a gente falar um pouco a Ação Católica Operária. A Ação Católica Operária foi um segmento, um movimento que, junto também com outros movimentos, como a JEC, Juventude Estudantil Católica, a JUC, Juventude Universidade Católica, e a JOC, Juventude Operária Católica. Segmento progressista que no seio da igreja fazia o Jesus da periferia estar inserido no mundo. E um momento que não foi nada fácil. Era plena ditadura militar. 70, 72, 74. Esses companheiros foram perseguidos, presos. Lembro da Ana Angélica dizendo uma vez que teve que sair daqui com a Marieta e foi recebida lá na Baixada Fluminense pelo Padre Agostinho, porque aqui ela estava sendo perseguida. E esses companheiros da ACO começaram, em plena ditadura militar, a sonhar e a brotar e a gestar essa pastoral operária aqui em Fortaleza. Essa época coincide, Aglailson, com o sacramento de Dom Aloysio Lochaida, cardeal da Igreja Católica. Dom Aloysio, que tinha uma sensibilidade imensa.
E esses companheiros e companheiras, sabendo que Dom Aloísio estava voltando do Vaticano, mandaram confeccionar uma faixa e foram para o aeroporto. Na faixa estava escrito: saudamos o profeta da classe trabalhadora. Dom Aloísio, quando vê aquela faixa, vai ao encontro daquela militância e lá ele escuta do Joaquim: precisamos falar com o senhor sobre a necessidade de uma pastoral operária. E Dom Aloísio responde: eu venho pensado muito nisso. Dom Aloísio, no mesmo dia, pediu para que essa comissão fosse na sua casa. E Dom Aloísio, no dia seguinte, recebeu essa comissão. E foi lá, em 75, que Dom Aloísio deu a bênção. E surgiu essa pastoral operária. Sendo o serviço da classe trabalhadora, em 76, ela é reconhecida em todo o Brasil. E ela passa a ter uma ação profética no momento onde o mundo do trabalho, muito conflitivo, as greves, as manifestações, o ABC paulista. E foi nesse contexto que a pastoral operária nasce para ser uma ação profética, entendendo o profetismo em duas linhas de ação: o da denúncia, denunciar a relação capital e trabalho na sociedade e dentro da igreja, os baixos salários, as jornadas de trabalho excessivas, as horas extras e as perseguições da liderança. Esse foi um legado de uma pastoral operária. E ao mesmo tempo o anúncio profético. Foi naquele período, nos anos de 1978, 79, que a pastoral operária teve um papel fundamental nas oposições sindicais, fortalecendo as oposições sindicais, que naquele momento estavam nas mãos dos Estados, que era chamado sindicalismo pelego, que amenizava o conflito capital e trabalho. Era fundamental naquele momento resgatar esse movimento sindical e fazer com que se tornasse uma ferramenta de luta. E a pastoral operária, na sua ação evangelizadora, dizia: os trabalhadores precisam assumir as suas ferramentas de luta, entendendo naquele momento, deputado federal José Ayrton, que as ferramentas de luta eram o partido político, era o movimento sindical e era a associação. Ou seja, a pastoral operária formava os trabalhadores não para ficar dentro da igreja, mas levar o mundo do trabalho para dentro da igreja e para a sociedade. E foi esse o legado. Vem os anos 80. Vem os anos 80 e começa a surgir um sindicalismo livre, livre das amarras do Estado, mas preso ao corporativismo e à burocracia. E aí a pastoral operária, na sua ação de anunciar o novo, ela diz: precisamos voltar à base. Precisamos resgatar o trabalho de base. E foi aí que a pastoral operária começou a construir vários núcleos de base em todos os estados do Brasil. O que eram esses núcleos de base? Era um espaço onde os trabalhadores operários faziam sua revisão da vida operária, do seu cotidiano, a partir da luz do Evangelho de Jesus de Nazaré. Dentro da metodologia de ver a realidade, julgar a realidade na luz do Evangelho e agir no mundo como sujeito da transformação. Então a pastoral operária nesse momento falou que era importante demais a gente resgatar e dessa sacudida nesse movimento, revitalizar essas ferramentas que até então estava presa a um processo burocrático. Mas vem também algo muito cruel nesse período. Em 1979 é assassinado o companheiro Santo Dias da Silva, participando de uma reunião na fábrica Silvana das comissões de oposição. Ele é atingido por vários tiros nas costas. Morre Santos Dias da Silva. E isso tem uma comoção a nível nacional. Chega aos anos 80, chega a outras necessidades. E os anos 90 chega muito mais pesado ainda, com as transformações técnicas e científicas, colocando novos desafios no horizonte dessa pastoral operária. Novos desafios como esse novo mundo que está do mundo do trabalho. Falo da uberização, os trabalhadores de aplicativo, onde seu chefe é o aplicativo e eles passam a ser senhores de suas próprias vidas. Uma exploração sem limite. E a pastoral, nesse momento, anuncia a necessidade da gente construir uma nova cultura do trabalho. O desenvolvimento técnico-científico, que não é algo negativo, é algo positivo, porque possibilita a gente ter mais tempo para desenvolver nossas potencialidades, cuidar da família, lazer, da cultura. Mas, infelizmente, no capitalismo, esse desenvolvimento técnico-científico,
ele é colonizado pela questão política e econômica que condiciona essa tecnologia a ser benefício de uma minoria. E nós entendemos que é importante a gente mudar essa lógica. E em 99 a Pastoral Operária começa a ir ao encontro da massa de desempregados, que vem com a globalização. A gente vai atrás dessa massa de desempregados trabalhando 3 linhas fundamentais. O primeiro, as chamadas economias solidárias. A Pastoral Operária participou do Conselho Nacional do Ministério, que Lula, no primeiro mandato, implantou, onde o ministro era o Paul Singe. A Pastoral Operária participa daquele conselho e começa a incentivar as chamadas economias solidárias em todo o Brasil, as pequenas cooperativas, as feiras comunitárias. Mas ela precisa fazer muito mais. E foi aí que a gente começou também a trabalhar a qualificação profissional. Hoje é bem mais fácil com o programa Ceará Sem Fome trabalhar a qualificação profissional, porque graças a esse programa, hoje nós estamos tendo qualificação na periferia, mas naquele tempo era muito difícil. E a Pastoral Operária do Palmeiras criou a Associação Santo Dias, onde fez um belíssimo projeto de alfabetização de jovem e adulto, sob a coordenação da Santo Dias, Padre Luiz Fornazier e o nosso Manuel Evangelista. Mas só que a gente achava que isso não só bastava. Era preciso também botar o dedo na ferida. Era preciso também ter protagonismo dos trabalhadores. E a Pastoral Operária começou a incentivar um amplo movimento dos trabalhadores desempregados no Brasil. Em São Paulo isso foi muito forte. Fizemos várias vigílias, manifestações. E aqui no Ceará, sob o apoio da Agência de Notícia Esperança Digital, a gente conseguiu fazer um acampamento desempregado, conseguiu fazer manifestações, e foi um momento onde a gente disse para a sociedade que era fundamental a Pastoral Operária ir ao encontro daqueles trabalhadores e, ao mesmo tempo, trabalhar algo que é fundamental, que é a questão da formação política. Porque não tenhamos dúvida, gente. Nós estamos vivendo um momento onde nunca a luta de classe esteve tão presente. Se nós quisermos entender a luta de classe, nós temos que entender que ela não acontece mais só dentro da fábrica. Se nós quisermos entender a luta de classe, basta a gente pegar o grande circular e andar pela periferia dessa cidade, que a gente vai ver o nosso povo refém das dificuldades, de locais que têm tudo e de outros locais da periferia que não tem nada. Essa é a nova luta de classe que está presente no cotidiano do nosso povo. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento de grande transformação. Transformações que acontecem muito rápido, com o desenvolvimento tecnocientífico, com o advento das redes sociais. Eu diria que nós estamos vivendo não só uma mudança de contexto, mas uma mudança, não só o contexto de mudança, mas uma mudança de contexto. Tamanho é os desafios que estão postos. É importante, e a Pastoral Operária tem muito a dizer, com esse momento onde a luta pela democracia, entendendo a democracia não somente o fato da gente votar na época de eleição, mas entendendo a democracia como a possibilidade da gente participar e usufruir dos frutos produzidos na sociedade. Porque hoje, com o desenvolvimento tecnocientífico, a gente pode acabar com a fome no planeta. Se isso não acontece, é porque, infelizmente, as riquezas produzidas pelo nosso povo, pelos trabalhadores, não é de fato dividida. É importante a gente perceber isso. É importante a nossa luta contra isso que nós estamos chamando do fascismo, da extrema-direita, do bozufascismo, como dizia o professor Alexandre, com a teologia do domínio, porque hoje não basta só apoiar candidato da extrema-direita. Hoje eles precisam ter maioria na Câmara, precisam ter maioria no Congresso e precisam sonhar até em eleger seus presidentes. E diante dessa teologia do domínio, que aguça a cabeça das pessoas, é importante que a Pastoral Operária possa incentivar, eu diria, militante das motivações. Nós precisamos, não só na Pastoral Operária, mas no movimento social, nas pastorais sociais, incentivar militante das motivações, que possa resgatar o trabalho de base. Porque para construir a Pastoral Operária e levar a discussão do mundo do trabalho nunca foi fácil. Nunca foi fácil, primeira-dama. Dom Aloysio dizia, o 89 veio e o muro desabou, mas infelizmente o coração de muitos padres e bispos
continua intacto, porque sempre foi muito difícil levar a reflexão do mundo do trabalho. Mas nós da Pastoral Operária, Grailson, aprendemos que nesses 50 anos nunca pedimos permissão para fazer o trabalho de base. Nunca foi preciso permissão a padre e a bispo nenhum para levar a boa nova de Jesus de Nazaré. Nunca foi preciso pedir permissão. E nesse momento, mais do que nunca, está colocado a necessidade para a gente continuar com o nosso sonho possível, continuar as rodas de conversa, o nosso trabalho de espiritualidade, a formação política, gente. É fundamental que essas pessoas que estão aí, ela possa interpretar essa realidade e ser protagonista conosco. Vamos continuar as visitas, vamos continuar a roda de conversa, vamos continuar firme, sem dar nenhum passo atrás, porque a luta em defesa da vida não pode esperar. Sonho não envelhece, já dizia o poeta. E quero finalizar agradecendo aqui algumas pessoas que não estão mais aqui, estão em outros planos. Eu diria que são a galeria dos grandes guerreiros e guerreiras. Joaquim Alves, Dolores Borges, Ana Angélica, Marieta, Alísio Santiago, Jurandir, Carlos, Pedro Carlos, quem mais? Dalgisa, Marieta, Cristina, e muitos outros e outras que partiram por outros planos. Por isso, nós da Pastoral Operária, nós temos uma responsabilidade muito grande a nossa responsabilidade, porque essa história não é uma história qualquer, gente. É uma história que a gente carrega uma herança sagrada. E essa herança sagrada é a responsabilidade de cada um de nós. Nós temos que dar continuidade, e dar continuidade a entender a importância histórica desse momento. Quero agradecer alguns companheiros e companheiras que estão aqui, que faz parte, não só da história da Pastoral Operária, mas da minha vida, e que são referência na minha militância. Quero agradecer ao Padre Hermano, que teve um papel fundamental na luta que a gente travou aqui contra as falsas cooperativas do governo Tasso Gereissati, que queria montar verdadeiras senzalas disfarçadas de cooperativa. E Padre Hermano teve um papel fundamental. Quero agradecer seu Manuel Evangelista, por essa garra, pelo dom que Deus lhe deu. Zé Ferreira, esse grande companheiro incansável. Quero agradecer também, gente. A gente sabe, Aglailson, a gente sabe que companheiro é bem mais forte do que irmão. Porque irmão a gente não escolhe. A gente recebe o pacote pronto e acabado. Eu tive a sorte de ter um irmão e um companheiro que caminha comigo partilhando o pão sagrado da vida. Falo do meu irmão Cícero Cavalcante. Muito grato por tudo que aprendi e aprendo com você. Quero agradecer algumas mulheres que estão aqui, que faz parte dessa história. Cristina França, essa grande guerreira. Falar da Caritas é falar desta mulher. Quero agradecer a dona Lourdes da Goiabeira, a dona Fátima da Goiabeira, a companheira dona Luzanira, que está aqui. Essas mulheres fazem parte da minha história. São mulheres que têm o rosto de Jesus de Nazaré, que estão na periferia, sendo presença do Jesus da periferia de Nazaré. Muito grato a vocês. Um forte abraço. E quero dizer para todos aqueles que se foram, todos aqueles que estão aqui, dizer aquela palavra que ficou marcado na música do nosso companheiro Santo Dias. A luta em defesa da vida vai continuar. A seguir, nós daremos início às homenagens em comemoração dos 50 anos da Pastoral Operária da Arquidiocese de Fortaleza. Para isso, convidamos ao centro do plenário o vereador Aglailson.
Nosso primeiro homenageado dessa tarde é o padre Hermano Alegre. Padre, hermano, por gentileza. Padre Pierluigi Fornazier, que neste ato será representado pela senhora Selmária Simão. Lucila Delfino Rabelo, neste ato é representada por Caetano, por gentileza. Deixa eu continuar aqui. José Ferreira de Souza, próximo homenageado desta tarde. Parabéns, São José, pela homenagem. Manuel Evangelista de Brito, próximo homenageado. Agora sim, para receber pelo padre Pierluigi Fornazier, a senhora Lúcia Ângelo. Nós convidamos a primeira-dama, a senhora Lia de Freitas, para participar dessa entrega, dessa homenagem, por favor. Convidamos o senhor Cícero Cavalcante de Souza para receber a homenagem. A esposa dele está aí? A Rosa. Rose está... Estou convidando a Rose para receber também, participar nesse momento. Atenção, Rose, está sendo convidada. Agora sim, a nossa primeira-dama, Lia de Freitas, será homenageada.
Nós pedimos a gentileza de todos os homenageados para ficarem aqui à frente da mesa para tirarmos a foto oficial desta sessão solene. Por gentileza, todos os homenageados, a mesa também, para tirarmos a foto oficial desta solenidade. Muito obrigado a todos. Parabéns. Convido agora a nossa primeira-dama do Estado do Ceará, companheira Lia de Freitas, para fazer o uso da palavra em nome de todos os homenageados e homenageadas. Muito boa tarde a todos, a todas. É com muita alegria que a gente vem aqui celebrar meio século, quase a minha idade, viu, vereador Aglaíus? Mas que meio século de muita fé, de muita coragem, de muita organização popular, de muito compromisso com o trabalhador e a trabalhadora de todo o Brasil, do nosso Ceará. Então, assim, ficar aqui à frente realmente eu acho até meio contraditório, porque eu até quero depois quebrar protocolos, abrir também para onde vocês também que receberam a homenagem, estar aqui comigo para poder compartilhar desse momento. Mas quero parabenizar imensamente o Padre Hermano, que teve que estar aqui ainda, nos últimos momentos, últimas fotos. Padre Hermano Alegre, muita alegria de encontrar o senhor nessa caminhada, por nos inspirar, porque estamos hoje numa luta, é possível sim, porque a gente teve você antes, nos ensinando, nos inspirando. Nosso muito obrigada por tudo que você fez e faz pelo nosso Ceará. Quero também parabenizar o padre Pierre Luiz de Vornazier. Tem que fazer assim. Padre Luiz. Padre Luiz,
né, que até o Júnior estava falando um pouco, criou a Associação dos Santos Dias. Sei pouco dele, mas que Padre Luiz, lá da França, onde ele estiver, não, Itália, que ele se sinta abraçado aqui por nós do Ceará, por toda a sua trajetória, por toda a sua luta aqui pelo nosso trabalhador, nossa trabalhadora. Parabenizar também a Lucinha, Lucila, Delfino, muito obrigada também por sua resistência, como foi dito aqui, pela teimosia da Lúcia Ângela, mas também pela teimosia sua e de todas as mulheres que fazem parte da pastoral. Quero também parabenizar seu Zé Ferreira, pai do Giovanni, que tem uma grata alegria de compor esse programa Será Sem Fome, tem feito uma revolução. Se o Elmano não para, o Giovanni não para 1000 vezes ainda pelo Ceará. E o seu Zé Ferreira, o senhor ensinou o Giovanni está nos ensinando, e é isso que vocês têm hoje, nessa homenagem de 50 anos, têm deixado esse legado para o nosso Ceará. Quero agradecer também, parabenizar o seu Manuel Evangelista, não para. Seu Manuel Evangelista também, por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor ainda acredita, ainda vai construir e deixar prontinho nessa pastoral, nessa caminhada que a gente necessita. Quero também parabenizar ele, que da Pastoral Operária chegou no programa Será Sem Fome. A gente já se encontrou outros tempos na Prefeitura de Fortaleza, mas tenho a oportunidade de estar partilhando de todos esses ensinamentos, de toda a sua trajetória na pastoral, que é o Cícero Cavalcante, o amor do programa Será Sem Fome. Mas ainda no meio disso, eu tive a oportunidade também de estar aqui nessa casa trabalhando e muitas vezes partilhando e ouvindo causos e também história de vida desse homem que hoje é vereador desta casa, que está presidindo aqui essa sessão muito importante aqui para o nosso estado do Ceará, para a nossa pastoral operária, o vereador Aglailson, que com muito orgulho nos representa todos nós fortalezenses aqui na Câmara e principalmente esse programa que a gente tanto trabalha aqui no estado do Ceará. Quero também registrar e agradecer também todo o seu sim e dedicação à pastoral, ao Catanha, hoje superintendente do Detran, um homem muito especial, muito também lúcido e calmo na sua calmaria, na sua lucidez, tem conduzido um processo muito importante e justo no Detran, que eu amo esse programa, que é o ABC Detran, que é para quem é analfabeto, tem feito muitas outras revoluções no Detran, eu acredito que onde ele passar na sua trajetória, ele tem muito a construir. Claro, desta água que ele bebeu da pastoral operária. Quero também cumprimentar o deputado federal, Zé Ayrton, muito obrigada pela sua presença, por toda a sua defesa e seu investimento, sua dedicação ao desenvolvimento do estado do Ceará, nos representando tão bem na Câmara Federal. Quero cumprimentar, gente, ela, que já me fez aqui pensar o quanto a gente pode ter mulheres, nos estimular, ter mulheres em posições importantes. Ela que veio aqui dizer de tantas atividades dela, que nem queria vir aqui, mas é uma mulher extremamente importante para o nosso estado do Ceará, para as nossas crianças. Quero cumprimentar a Lúcia Ângela, muito obrigada por ser coordenadora da Pastoral Operária. E ele que, graças ao bom Deus, não fez leitura nenhuma, porque fez toda uma trajetória, Padre Hermano, desde 1975 até aqui, e falou muito bem, Júnior Rodrigues, que tanto trouxe o vereador Aglailson, mas traz muitos homens e mulheres, tem formado muito ainda até hoje nas periferias, e é dele, a partir dele e de muitos outros aqui da Pastoral Operária, que eu quero dar um meu muito obrigada, em nome do governador Eumano de Freitas, em nome de todos esses homens e mulheres que, numa história muito difícil do nosso Brasil, na década de 70, resolveu não calar, não ficar em silêncio, homens simples, mulheres simples, operários, operárias, trabalhadores, trabalhadoras, mas resolveram enfrentar
os grandes e nos representar como nos representa até hoje. Então, a gente agradece pela essa aula de história, de tudo que a gente aqui vivenciou na sua fala aqui, Júnior. Mas dizer que essa pastoral operária, para nós que estamos no programa Ceará Sem Fome há quase 3 anos, ela tem sido uma escola de cidadania aqui no programa, porque a partir dela nós temos o Cícero, grande homem do programa, também à frente de tudo, e de tudo que ele vivenciou e bebeu desta água, ele vem trazendo para dentro do programa, e a gente vem discutindo muito isso de uma forma, gente, que, ao contrário do que foi falado aqui anteriormente, nós temos sim hoje proporcionado, através de uma política pública, através do governo do Estado do Ceará, organização popular nas nossas periferias de todos os 184 municípios do Ceará. E isso é possível desde aqueles que já vêm de uma trajetória da pastoral operária, e aqui eu cumprimento Cristina, João da Cruz, esse casal lindo, maravilhoso, que também nos inspira. E a partir da luta do João da Cruz, da Cristina, de todos os Joãos, todas as Cristinas da pastoral operária, nós temos novos Joãos e novas Cristinas nas nossas periferias. O que falta hoje, Padre Hermano, é que a gente possa estar chegando nesses locais que estão organizados, na comunidade organizada, mas ainda não sabe que está organizada em torno do alimento, em torno de uma necessidade imediata, mas ainda não sabe qual é o sentido mesmo, muitas vezes, de algumas periferias, de tanto momento de convivência, daquele trabalho que está chegando, da qualificação que chega, e que, de repente, eu coloco aqui, para esses 50 anos da pastoral operária, mais 50 anos de desafio de trabalho, Lúcia Ângela, para que a gente possa chegar em todas essas periferias e mostrar por que a gente ainda se encontra em pleno 2025, 50 anos depois da pastoral, combatendo a fome, lutando contra as desigualdades sociais e lutando contra as injustiças. E é isso que a pastoral operária constrói construiu nesses últimos 50 anos e continua construindo, viva no meio de nós, no estado do Ceará, em 1.300 locais das nossas periferias, porque tem Cícero Cavalcante, tem Júnior, tem deputado Zé aí, tem vereador Aglaílson, tem os Joãos, tem as Cristinas, tem Manuel, tem Padre Hermano, tem Zé Bezerra, tem nossa Lucila, e tem todos, Padre Luiz, todos que fizeram, que passaram também nessa história da pastoral e que estão plantando, renovando essa semente da pastoral. Então é isso, com esse desejo de renovação, de novos 50 anos, que eu venho falar aqui para vocês, dar uma injeção de ânimo, dizer que é possível a gente continuar lutando pelos nossos direitos contra a desigualdade, é possível a gente continuar falando muito nos 4 cantos do nosso estado do Ceará, e precisamos nos dar as mãos por um Ceará cada vez mais justo, solidário e promissor. É isso que eu desejo para os próximos 50 anos da pastoral operária aqui da Arquidiocese de Fortaleza. Um grande abraço, um beijo no coração. Agradeço as palavras da nossa querida primeira-dama do Estado do Ceará, Lia de Freitas. Aproveito para registrar a presença do presidente da Federação de Bairros e Favelas, companheiro Ivan. Peço agora que possamos ficar de pé para ouvirmos o hino de Fortaleza com a letra de Gustavo Barroso e música de Antônio Godinho. Vamos escapar, viu? Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus, e das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza,
Fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que os teus filhos estejam, na pobreza ou riqueza sem par, com amor e saudade desejam ao teu seio mais breve voltar, porque o verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão e o luar nas areias de prata não se apagam do seu coração. Fortaleza, fortaleza, irmã do sol e do mar. Fortaleza, fortaleza, sempre havemos de te amar. Agradeço a presença novamente de todos e todas e declaro encerrada a presente sessão solene em comemoração dos 50 anos da Pastoral Operária da Arquidiocese de Fortaleza. Boa tarde.